Nessa versão da planilha, a gente vai começar aqui pela avaliação da força, a gente coloca o nome, faz o cadastro do aluno com o objetivo, data de nascimento, o início do programa de treinamento, e quando a gente coloca essas duas datas, a própria planilha já calcula aqui a idade do aluno, a gente coloca também o peso do aluno, essa informação é muito importante para a gente definir o nível de treinamento, coloca aqui o contato se for necessário, e aqui embaixo a gente já avalia a força, né? A gente vai fazer a predição de um RM, o que é que isso significa? A gente não vai fazer exatamente o teste de um RM, vai fazer uma série até a falha com uma carga um pouco mais elevada, uma carga que permita ali entre 5 e 8 repetições no máximo, o ideal é ficar abaixo das 8 inclusive, né? Mais próximo das 5 repetições, porque com esse número mais reduzido de repetições, as fórmulas que a gente vai utilizar aqui, elas se tornam um pouco mais precisas em fazer a estimativa do 1RM, né? Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui principalmente, é a mais utilizada, a mais difundida. Quando a gente preenche aqui, né, a carga e o número de repetições, a própria fórmula ela já dá para a gente automaticamente qual é a carga de treinamento. E aqui embaixo, como você pode ver, esse valor aqui também muda, né? As sugestões de carga de treinamento para margens de repetições específicas também vão mudar. Então isso aqui tudo é automático, conforme você faz apenas uma série até a falha para definir aqui esse nível máximo de força, né, a predição de um RM. Depois disso, a gente vai ter aqui a tabela de acompanhamento, onde a gente vai ter as avaliações, se é a primeira, se é a segunda, você pode mudar isso aqui também, se for a sexta avaliação, por exemplo, né, se você tiver a partir daqui, você também já pode mudar. E aí, você vai registrar os valores de um RM aqui ao longo do tempo para gerar as curvas de ganho de força, né. Quando a gente vier aqui para as semanas 1 a 4 e semanas 5 a 8, a gente vai perceber que existem gráficos ali que apresentam justamente esses valores aqui da tabela de acompanhamento. Então, preenchendo isso aqui, a gente gera gráficos automaticamente nas outras planilhas, que a gente vai ver já, inclusive, né? Feito isso, feito esse registro, feita essa avaliação da força, a gente vai definir o nível de treinamento do aluno aqui embaixo. Se for uma mulher, a gente muda isso aqui também, né? Coloca força muscular feminino, isso vai mudar a maneira como os parâmetros são calculados, vai acabar mudando a classificação também. Vamos colocar aqui, ó, masculino, tá? A gente vai ter os 3 exercícios que a gente definiu ali na avaliação da força aqui em cima. É interessante que sejam esses 3, porque são os mais básicos: empurrar, puxar e agachar. Eles também servem como um parâmetro para definir o nível de treinamento. São esses 3 exercícios que são utilizados. Você pode mudar se você quiser, pode avaliar um outro exercício se for da sua vontade, mas é interessante que caso você mude, você desconsidere esse exercício aqui na avaliação da força, né? Então você vem aqui, em vez de utilizar todos os exercícios como um parâmetro de avaliação do nível de treinamento, se você desconsidera o agachamento livre, por exemplo, você considera apenas aqui, ó, supino reto, levantamento terra e barra fixa, caso você faça aqui a barra fixa também, né? A gente tem um parâmetro adicional da força muscular que a gente vai escolher aqui, ó, qual é o critério. Se o homem faz nenhuma repetição, uma repetição com 15% do peso corporal amarrado na cintura, enfim, com um halter, com um dumbbell, né, com uma anilha, ou se ele faz uma repetição com 30% do peso corporal dele. A gente colocou 80 quilos, 30% de 80 é 24, né? Então a gente vai ter essa possibilidade. Deixa eu colocar todos aqui, já que a gente tem todos os parâmetros, né? Então vamos definir a média para esses 4 valores aqui. Depois disso a gente vai definir aqui, ó, experiência prévia, tempo de treino atual, tempo de treinamento e técnica de execução. Eu coloquei que essa pessoa aqui tem pelo menos 3 anos de experiência prévia. Quanto ao tempo de treino atual, eu coloquei que a pessoa estaria treinando ali pelo menos há 6 meses, então entre 2 e 12 meses. Por isso ela é considerada intermediário. Quanto ao tempo de destreinamento, se essa pessoa estiver parada, a gente vai colocar aqui há quanto tempo ela está parada. Há pelo menos 6 meses, entre 4 e 8 meses, entre 1 e 4 meses. Como essa pessoa está treinando há 6, a gente coloca que está treinando atualmente, né? E aí ela é considerada como altamente avançada nesse parâmetro especificamente. Vamos colocar aqui entre 2 e 12, né? Já que essa pessoa está treinando há 2 meses, há 6 meses, quer dizer. Quanto à técnica de execução, eu coloquei que é uma técnica boa. Isso aí pode ser avaliado tanto pessoalmente no presencial, como por vídeos, né, através da consultoria online. E aí você pode classificar como ruim, moderada, boa ou excelente técnica de execução. Eu coloquei como boa. Isso vai gerar aqui essa média, né, de 3.3. Coincidentemente aqui a mesma média da força muscular. E aí, por causa disso, o aluno é considerado um avançado. Com a pontuação de 1, o aluno é considerado iniciante, 2, intermediário, como a gente vê aqui, 3, avançado e 4, altamente avançado. Se ele fica entre 3 e 4, ele é avançado. Se ele fica entre 2 e 3, ele é intermediário. Se ele fica entre 1 e 2, ele é iniciante. Feita essa avaliação, tabela de acompanhamento, né, predição da força, sugestão de cargas, enfim, tudo de maneira automática, a gente vai fazer a periodização do aluno, tá?